Salmo 34, verso 18, nos diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Vamos ler todos juntos? Salmo 34, 18, todos juntos? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, na dependência do Senhor nós estamos mais uma vez, continuando neste culto, nessa noite. Pedimos ao Senhor que o Senhor retire de nós toda a atitude carnal, toda atitude que não vem do Senhor, e que o Senhor fale ao meu coração e ao coração dos teus servos, e que a tua palavra seja viva e eficaz, que seja como o martelo que esmiuça a penha, que seja, Senhor Jesus, como a água que inunda e traz vida para plantas e para seres, que assim seja a tua palavra no nosso coração, que seja também, Senhor, orientadora como a lâmpada para o caminho escuro, que assim seja a tua palavra ao nosso coração. Eu peço isso na dependência do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos ler novamente o Salmo 34, verso 18. E eu pediria a você que guardasse, memorizasse esse versículo no seu coração. Vamos ler juntos? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. 3 partes, rapidinho. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Dá para a gente falar sem colar na Bíblia? Embora colar na Bíblia não é errado, viu? O único lugar, tá bom, jovens, que vocês podem colar é na Bíblia. Mas eu quero pedir a você que fale comigo, vamos lá? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Meus amados irmãos, nós meditamos domingo passado sobre as marcas de uma pessoa verdadeiramente salva. E uma das principais marcas na vida de uma pessoa verdadeiramente salva é que ela abraça a palavra de Deus e rejeita o pecado. Amém? Abraça a palavra de Deus e rejeita o pecado. Ela tem vitória sobre o pecado porque o diabo veio para estar conduzindo as pessoas ao pecado, mas Cristo veio para destruir as obras de Satanás, as obras do diabo. Só que, muitas vezes, na vida cristã, depois que você se converte, você cai no religiosismo, facilmente você cai numa vida de farisaísmo. É muito fácil. Nosso coração é horrivelmente enganoso. E de repente você já começa a vir na igreja sem o coração. Você começa a ler a Bíblia, mas sem o coração. Você começa a orar, mas suas orações já não são orações mais conforme a vontade de Deus. E você canta, toca, faz qualquer coisa, mas você mesmo, quando você olha para dentro do seu coração, você diz assim: eu estou tão frio, eu estou tão sem vida, eu estou tão mecânico. Sabe, quando você está aprendendo a dirigir,
Você está ali na autoescola e você está com medo porque o instrutor está sempre falando, não põe o braço aí na janela não, e você tem que tirar aquele braço da janela, corrige tudo, você que está com aquela tensão, aquela coisa, eu quero passar, eu quero tirar essa carteira, e tirou a carteira, depois você começa a dirigir, você já está indo até em BH, já está andando em BH, porque um trânsito horrível, né? E aí você já está tudo automatizado. Alguma coisa errada nisso? Não, não chega a ser errado. Mas se a gente fizer da fé isso, acabou. Já não é mais. Entenderam? E muitas vezes a igreja automatiza, esquece que o automatismo não livra você do pecado. O automatismo não te livra do pecado. Quem nos livra do pecado é o sangue de Jesus que nos perdoa e o Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas. E por vezes Deus se afasta, não nos rejeita. Você que está salvo, Deus não te rejeita. Você é um salvo, amém? Só fale se tiver convicção, amém? Se você é um salvo, Deus não te rejeita, mas muitas vezes Ele afasta de nós. Afasta no sentido de dar um alô para nós, dar um aviso. Ou como diz C.S. Lewis, às vezes Ele deixa um sofrimento vir na nossa vida, e aquele sofrimento é como que a buzina de Deus, vamos assim dizer, o alto-falante de Deus, como ele dizia, para mexer alguma coisa com a gente. Mas mesmo com o sofrimento, muitas vezes nós ainda permanecemos no automatismo e na dureza de coração. E não nos convertemos, e o pecado continua na nossa vida, e nós não nos convertemos, e nós não conseguimos sair daqueles pecados. Por quê? Por quê? Eu sei que algo é pecado, eu quero servir a Deus. E por que eu não consigo chegar lá? Preste bastante atenção nesse ponto aqui, que foi uma parte de uma pregação de John Knox, fundador do presbiterianismo na Escócia, um dos maiores homens de oração da história. E ele pontuou com base em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, o seguinte, que entre você saber a vontade de Deus e praticar a vontade de Deus existe um abismo que só pode ser preenchido, que só pode ser atravessado por uma coisa. Qual é a palavra? Quebrantamento. Vamos dizer juntos? Quebrantamento. É só o quebrantamento que faz a gente se converter de verdade. Sem quebrantamento você nunca se converte. Eu não tenho essa prática, mas vamos fazer isso aqui agora, só para a gente lembrar. Fala para o seu irmão assim, sem quebrantamento você não se converte. Não se converte. Vamos ler então o nosso texto? Verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. De quem Deus está perto? De quem Deus se volta? Para quem Deus olha? Para quem Deus se volta completamente para acudir? Para os que têm o coração quebrantado. Quando a gente fala de coração quebrantado, alguém pode pensar assim, um coração quebrantado é uma pessoa que está passando por um grande sofrimento. Talvez ele está com um sofrimento tão horrível
que ele chora todo dia de depressão. É isso? Não, não é isso não. Pode ser que isso seja fruto do orgulho, mas não do quebrantamento. O quebrantamento é quando você recebe como que um golpe mortal da lei de Deus no seu íntimo. A lei de Deus diz para você claramente que permanecendo no pecado, este pecado trará a morte, porque você está em desobediência para com Deus. E quando a lei golpeia o seu coração, você cai prostrado, rendido diante do Senhor, chorando, clamando, pranteando, em choro, em choro, em choro, em lágrimas, lágrimas. Mas não lágrimas de autopiedade. Tadinho de mim, Senhor. Eu estou sofrendo demais. Eu não mereço isso. Não é essa não, essa aí não. Isso é autopiedade, isso é orgulho. Não é essa não. É qual? Ai de mim, porque eu vi o Senhor da glória, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu mesmo preciso de purificação. Ai de mim, porque eu sou um pecador. A Bíblia toda, do início ao fim, está cheia, abarrotada desses exemplos. Mas o exemplo claro de oração é o Salmo 51. Passe aí algumas páginas. Você já conhece, nós já meditamos sobre família e vimos sobre Davi. Enquanto você abre a Bíblia, eu quero lembrar você que Paulo diz, no capítulo 13 de Atos, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Havia uma sintonia no coração de Davi com o coração de Deus. E a sintonia que havia era por causa de uma coisa. Davi era um homem que se quebrantava de coração. Ele não era um homem de coração duro, resistente, ou como diziam os mais velhos, ignorante. Já ouviu falar? Esse menino é ignorante. Ele não era uma pessoa de coração duro, ele era uma pessoa de coração o quê? Quebrantado. Quando Davi ouvia a palavra de Deus, seu coração amolecia e se quebrantava e se rendia à lei de Deus, com um grande e tremendo amor. Salmo 51. Vamos ver como é que pensa um homem de coração quebrantado? Eu quero que você leia até o verso 12 comigo. Vamos ler juntos? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Um pouquinho no verso 4 comigo. Pequei contra ti somente. Agora ele diz assim, fiz o que é mal. Isso significa eu sou mal. Isso significa eu sou mal. Só um coração mau pratica o mal. Só uma pessoa que é escravo do pecado pratica, vive debaixo do pecado. Só uma pessoa que é má. Só um coração que é enganoso
produz engano. Um coração que não é enganoso não produz engano. Um coração que não é mau não produz maldade. Já viu aquela historinha assim? Eu sou gente boa. Sim ou não? Sim, diante dos homens, sim. Mas diante de Deus, não. Muito bem, Elias. Elias, como sempre, muito atento. Não. E ele diz uma coisa: o senhor tem razão em tudo que o senhor falar. Tudo. Tudo. Isso aqui é conversão, irmãos, ó. Isso aqui é quebrantamento. Deus tem razão, sempre. Final do verso 4. Sempre, sempre. Deus tem razão. Eu nunca tenho a razão. Deus tem razão. Deus sempre tem a razão. Se ele disser assim para mim: missionário Hilton, você merece o inferno e eu vou te dar o inferno. E ele tem toda razão. Eu não. Se ele disser assim: eu devo te castigar com um câncer, eu só tenho que dizer o quê? O senhor tem razão. Eu não. Eu não. Esse é um coração quebrantado. Serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Qualquer coisa que Deus disser, ele tem razão. Eu não. Isso é um coração quebrantado. Um coração humilhado diante do Senhor. E ele diz: eu nasci em pecado, vamos continuar? Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo. Esse é o coração quebrantado, ele clama por purificação. Purifica-me com sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. E o que, gente? Todos juntos? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me o quê? A alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Isso é um coração quebrantado. Se você não sabe o que é, não sabia, agora você sabe. Eu quero perguntar para você uma coisa. Qual foi a última vez que você fez uma oração dessa, de joelhos e chorando, de verdade? Qual foi a última vez que você se quebrantou? Veja como o nosso coração é duro. Veja como o nosso coração vai adquirindo resistências. Você está acostumado a pegar seu celular, smartphone, zapear para lá e para cá, facebookar para lá e para cá, não é assim? Você está acostumado a ir e voltar, ser autônomo, senhor de si, muitas vezes. Quando lê a Bíblia, você já não tem muita paciência. Quando vai orar, não tem vida. Seu coração não pulsa mais pelo culto, com paixão, com amor. É porque seu coração endureceu. Ele precisa ser quebrantado. Ele precisa ser o quê? Quebrantado. Deus não fica perto de uma pessoa com coração duro. Deus resiste aos soberbos. Deus está contra o soberbo. Deus se põe contra o soberbo. A soberba, irmãos, se esconde num coração que não se quebranta, que não se humilha. Eu posso afirmar para você que as minhas melhores experiências da minha vida foram as de quebrantamento. Onde
naquele momento, onde naquele momento você tem a exata noção de quem você é. Um vermezinho. Como diz em Isaías 41, verso 12. Um vermezinho de Jacó. E o Senhor soberano que pesa as montanhas numa balança de precisão. E você reconhece que Ele é santo, santo, santo. Mas que naquele momento que você está quebrantado, não importa o pecado que você cometeu, não importa o que você fez, não importa, Ele vem naquele momento que você está quebrantado, Ele vem e se faz presente ali com você. Vocês estão me entendendo isso? Amém? Abra sua Bíblia em Isaías 57. Passe algumas páginas adiante. 57, verso 15. Isaías 57. Isaías 57, verso 15, 14 e 15. Isaías 57, verso 14 e 15. Vamos ler juntos? Eu peço a você que, como nós aprendemos hoje de manhã, a leitura seja feita em voz audível, leitura pública, como nos instrui Paulo a Timóteo. Leitura audível. Vamos ler todos juntos? Isaías 57, verso 14 e 15. Dir-se-á: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém? Ele primeiro faz um desafio. Aterrai, vamos juntos? Aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Conserte sua vida. Eu pergunto para você, o que na sua vida tem que consertar? Hoje. O que na sua vida tem que consertar? Prepare o caminho da sua vida. A sua vida é como um caminho. O que tem que consertar? Meu Deus, é isso mesmo. Os meus pecados têm que sair, mas eu não consigo tirá-los. Então, deixe a dureza do seu coração hoje. Você precisa se quebrantar. E é por isso que ele diz aqui no verso 15, porque assim diz o alto. Diz o alto, aquele que está sobre todos. Aquele que está no trono, que de lá governa tudo e todos. Diz também quem? O sublime, que habita a eternidade. O qual tem o nome de quê, irmãos? Santo. Santo. Santo é o atributo de Deus que compreende, que reúne todos os demais. Ele é amor, Ele é justiça, Ele é bom, Ele é eterno, Ele é maravilhoso em todos os atributos. Santo. É o atributo que diz assim, Deus é o único e verdadeiro Deus. Quando nós dizemos Deus é santo, só Ele é quem Ele é. Só Ele reúne todas as qualidades que o próprio Deus tem, que só Ele pode ter. Ele habita lá, mas Ele habita também com quem, irmãos? Habito no alto e sublime lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Antes de você consertar a sua vida, você só pode consertar a sua vida se você se quebrantar. Eu estava
Eu já contei aqui algumas vezes sobre o tormento dos ciúmes, né? Eu era ciumento, horrivelmente ciumento. E um dia eu estou lá preparando um estudo bíblico, Mateus 7, verso 1, exposição, lá em Pai Pedro, viu, irmãos? Não foi aqui. Exposição do Sermão do Monte. E o texto nosso era Mateus 7, verso 1. E de repente diz a palavra. Vamos abrir juntos? É bom você ler. Mateus capítulo 7, verso 1. Todo mundo conhece. Mateus 7, verso 1. Todos juntos? Não julgueis, para que não sejais julgados. Isso aqui geralmente é dito para quem está querendo não ser julgado. A pessoa quer se proteger do outro que julga, e ela diz, não julgueis, para que não sejais julgados. Mas não é essa a questão. Enquanto eu estou preparando o estudo, me ocorreu à mente o que eu faço com meus ciúmes é um grave e horrível julgamento da pessoa de Alessandra. E naquele dia, lá na igreja, no templo, lá em Pai Pedro, eu fiquei esmagado de saber que este texto se referia a mim. Eu é que estava caindo nesta condenação. Até antes eu não via, mas eu li, pedindo a Deus que falasse ao meu coração. Irmãos, o quebrantamento, e foi ali que começou a libertação. O quebrantamento, vejam bem, o quebrantamento é onde é o único lugar que você tem para mudar de vida. É a única posição, é a única circunstância. Sem quebrantamento, você não muda, nunca. Você não muda. Você não muda. Sem quebrantamento, você continua nos seus pecados. Por isso, Deus não está perto. 2 Coríntios capítulo 7. Vamos lá? 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Pode ficar tranquilo que nós não vamos ler todos os textos sobre quebrantamento, porque senão nós teríamos que ficar aqui até segunda à noite. 2 Coríntios 7, verso 10. E aqui eu quero dizer para você uma coisa. Até o quebrantamento da sua vida depende da ação de Deus. Você não se quebranta sozinho. Lembre-se disso, você não quebra seu próprio coração. Você não se quebranta sozinho. É preciso que haja uma ação do Espírito Santo dentro de você, quebrantando. Vamos ler todos juntos? Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza que o Espírito Santo produz no seu coração, a tristeza pelo pecado, o que ele diz? Produz o quê? Arrependimento. Todos juntos? Arrependimento. Então, quando você se quebranta, quando é que você sabe que você se quebrantou mesmo? Quando depois você larga o pecado. Quando você não larga o pecado, você não quebrantou. Você chorou por si mesmo. Você ficou com dozinha de si mesmo.
Oh Deus, eu sou tão pecador, mas lá no fundo você estava dizendo assim, eu não estou preocupado muito com isso não. Agora, quando é o Espírito Santo que quebranta, você sai dali determinado a largar o pecado e a vencer o pecado. Amém? Aí é quebrantamento. Aí é verdadeiro. Por que no Brasil fala tanto de avivamento e você não vê avivamento? Por que os avivamentos do Brasil têm sido tudo falso? Até onde vai o nosso conhecimento, tudo falso. Por que se fala em avivamento em Morada Nova de Minas e você não vê avivamento? Por que nós não vemos avivamento em Morada Nova de Minas? Porque não é a tristeza produzida pelo Espírito Santo. É a tristeza de pessoas condoídas consigo mesmas. É a tristeza da carne, mas não do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo derramar sobre essa cidade, o meu coração, o seu coração, se quebrantará de uma forma tão poderosa que o pecado não ficará mais nas nossas vidas de forma alguma. E é este avivamento que nós aqui devemos procurar. O avivamento que é produzido pelo Espírito Santo, olha aí, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Para quê, irmãos? Para a salvação. E outra coisa mais, que a ninguém traz, depois que você fica triste pelo Espírito Santo, você é esmagado pelo Espírito Santo, você não se sente pesaroso. Ao invés de ficar um peso sobre você, venha o quê? O alívio, porque você se arrependeu e Cristo levou o fardo dos seus pecados naquela cruz. E quando você se quebranta pelo Espírito Santo, você larga o pecado, porque Cristo te dá a vitória sobre o pecado, você sai aliviado, você levanta daquele momento de quebrantamento ali, você se levanta, parece que um peso horrível saiu dos seus ombros. Esse é o verdadeiro. O falso. Como é que é o falso? A tristeza do mundo produz morte. A tristeza da mentalidade mundana produz morte. Você chora e chora, oh Deus, estou sofrendo demais, Deus, eu estou sofrendo demais. E depois você ora, fala, orei, agora eu vou sair. E eu coloquei nas mãos de Deus, mas você sai com o coração ainda cheio de amargura, ainda sai com o coração cheio de incredulidade e ainda sai indignado com a sua situação e muitas vezes até indignado com Deus por causa daquilo, e seu coração fica pesaroso e a sua vida fica pesada, porque não foi avivamento, não foi quebrantamento. Foi o quê? Foi a tristeza segundo o mundo. O que é que tem nos abatido? O Espírito Santo ou a tristeza segundo o mundo? E eu quero encerrar com Mateus 5. Você não precisa ler, porque você já conhece o texto. Verso 3. Onde Jesus tira 8 fotografias do coração do novo convertido, da pessoa convertida, e coloca estas fotografias de modo que nós saibamos quem é uma pessoa que nasceu de novo, um discípulo de Cristo. E nós vamos ver somente a primeira, a principal delas, que é sobre o quebrantamento. Mateus 5, verso 3 diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, os quebrantados.
Os que quebrantaram, ficaram quebrantados. Irmãos, olhe para mim. Eu quero fazer um desafio mais uma vez, primeiramente a você, que nunca vivenciou isso. Você nunca vivenciou isso. Se você nunca vivenciou isso, nunca foi quebrantado, eu quero dizer para você que se isso nunca aconteceu na sua vida, você ainda não se converteu. Você ainda não sabe o que é ser um cristão. Porque a primeira obra do Espírito Santo é nos quebrantar, para que arrependamos. Não há um convertido que não tenha arrependido dos pecados, e não há arrependimento sem primeiro o quebrantamento, a tristeza, segundo o Espírito Santo. Para você que já experimentou isso, mas nota que sua vida tem se tornado cada dia mais mecânica, que você vai levando no braço. Sabe como é que é levar no braço? Eu só lembro daquelas televisões antigas, né? As de hoje, as antigamente tinha aquelas de manivela, você já viu? Mas é bem antiga. Gerador dentro da televisão, né? Gente, preste atenção. Tem muitas vezes você tá levando a vida assim no braço, fazendo as coisas, vivendo. Você faz uma oração, você sai pior da oração do que antes. Se você está nesse estado, hoje eu te convoco a nos humilharmos perante o Senhor. Há um quebrantamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Irmãos, Deus quer que nós nos humilhemos, que nós nos convertamos. Esta é a mensagem de Deus para esta igreja, para nós aqui, hoje. Amém? Lembre-se disso. Nós precisamos nos quebrantar. Mas, missionário, eu não estou conseguindo. Então, meu filho, você vai clamar o Espírito Santo. Espírito Santo, quebranta esse coração endurecido. Aclame até que ele haja. Não invente, não faça a obra do Espírito Santo. Não, eu vou me quebrantar. Oh, Deus, oh, Deus, oh, Deus. Não é você, é você clamar o Espírito Santo para fazer isso em você. O Espírito para fazer isso na sua vida. Amém? Nós devemos ser um povo como Davi. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Oremos. Bendito Deus e Pai. Quantas vezes nós estamos tocando a vida cristã da nossa forma, do nosso jeito. Esquecemos que não é assim. Viemos aqui como igreja do Senhor pedir perdão. Queremos tomar uma atitude diferente, mudar de vida, mudar a nossa postura. Mas dependemos do Senhor. Espírito Santo, trabalha na nossa vida, trabalha em nosso coração, muda nosso coração, muda as nossas vidas, muda Espírito Santo, de dentro para fora. E durante essa semana, leva-nos a um quebrantamento.
Cada um de nós. Fala ao nosso coração. Desafia-nos. Envia a tua lei. Quebranta-nos e restaura-nos com a tua graça e vivifica o nosso coração. Eu peço isso para a glória do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém.